você prestou atenção na oração que o pastor fez, você já captou toda a ministração que Deus colocou no meu coração. Você sabe, né? Deus é muito bom. Amém. Deus é muito bom. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E nós vamos cantar juntos um pedaço de uma canção. Canção esta que inspirou essa ministração que Deus colocou no nosso coração para essa noite. Eu não tenho dúvidas que Deus vai te levar a um novo nível de entendimento dele, porque foi assim comigo. E tudo aquilo que Deus derrama sobre a nossa vida, uma hora nós precisamos derramar sobre a vida de alguém, e esta é a noite. Amém? João capítulo 4. O Cássio falou um pouco sobre a eternidade hoje em relação aos filhos. Vou falar nisso, Cássio. Continue nos abençoando. Pode continuar com a galeria da fé. Davi, Isaac, que venha Jacó, Abraão. Irmão, eu não sei se você sabe, mas o livro de João, ele fala de coisas eternas. Porque o Evangelho de João, não que os outros livros não falam de coisas eternas, mas o livro de João em si, ele é um apontamento daquilo que é eterno. O livro de João começa da mesma maneira que começa Gênesis. E em Hebreus diz que a antiga aliança é uma sombra, é um antitipo daquilo que o novo apresenta. Então, enquanto Gênesis começa, capítulo 1, falando no princípio criou os céus e a terra, João capítulo 1 começa também com a palavra no princípio. Porém ele continua, era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, falando de Jesus com uma perspectiva de eternidade. E há alguns meses nós temos falado apenas de coisas eternas. Você sabe por quê? Porque se a gente fala de futuro, fica ainda limitado. Por mais que a gente preocupe com a nossa vida, e é necessário, é extremamente necessário você se preocupar com tudo nessa vida.
Mas algo que você não pode deixar de se preocupar é com a sua eternidade. Porque é lá que você planta, é lá que você colhe aquilo que você plantou aqui. Vamos para o texto? João, capítulo 4. Vou chutar o balde hoje, né? Hoje é NTLH, irmão. Nosso Pai do céu, aleluia, Jesus. Eu sabia que esse dia ia chegar. Vamos lá, NTLH, por favor, hoje. Glórias! O pastor Fred passou mal ali. A pressão dele chegou a baixar. João capítulo 4, versículo 4. Vamos de 4 em diante. No caminho ele tinha que passar pela região de Samaria, e em algumas Bíblias, ou quase todas as versões, fala que era necessário passar pela região de Samaria. E ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido à cidade comprar comida. A mulher respondeu: Senhor, o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode te dar, quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e ele te daria a água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água, e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? O nosso antepassado Jacó nos deu este poço, e ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede, não precisarei mais vir aqui buscar a água. Vai chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Então, eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certo ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e esse que você tem agora não é de fato o seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, os judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu te digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Uau. Vocês samaritanos não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Amém. Deus é espírito, e por isso os que o adorem devem adorá-lo em espírito e em verdade. Continuando. A mulher respondeu: eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier vai explicar tudo para nós.
Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. Aleluia. Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote ou o seu cântaro, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas. Sabe, essa noite nós vamos falar um pouco rapidinho sobre a necessidade que nós temos de abandonar o nosso cântaro, mas também a necessidade de abraçar o nosso propósito. Amém. Nós precisamos entender que esse texto começou com Jesus dizendo que era necessário que ele passasse por um lugar. E aí o texto diz que Jesus Cristo passou por um lugar que não era as terras de Israel. Hoje Samaria é na Cisjordânia. E Jesus sai da terra dele, de Israel, passa por este lugar. E ele diz: é necessário que eu passe por Samaria. Os discípulos não questionaram Jesus porque sabiam que Jesus era proposital em tudo que fazia. Então eles passam por Jesus naquele lugar e Jesus chega a um ambiente, a um lugar no deserto, lugar desértico, aonde os seus discípulos foram buscar comida. Então veio uma mulher para buscar água naquele poço. Acredito eu que aquele lugar onde estava o poço tinha talvez um telhadinho, aonde Jesus, cansado da sua viagem, sentou ali para ficar. Então veio uma mulher de Samaria, toda destroçada, com a vida toda arrebentada, e Jesus começa a falar algumas coisas com ela para chegar a um ponto. Jesus tinha certeza que ele chegaria aonde ele queria com aquela mulher. Então ele começa pedindo água. Me dá água. Dá um gole de água aí, moço, fazer favor. Ela fala com ele, fala assim: eu acho que você não está sabendo com quem você está falando. Porque os samaritanos não conversam com os judeus, muito menos os judeus comem ou bebem água da mão de um samaritano. Porque na época os judeus entendiam que o povo samaritano era um povo impuro, e aquilo que eles fizessem, ou aquilo que passassem pelas mãos deles, poderiam sair contaminados. Então eles não comiam e não bebiam, principalmente nada que vinha das mãos deles. E aí ela começa a trocar uma conversa com Jesus, até ao ponto em que Jesus fala com ela assim: deixa eu te falar uma coisa, eu estou te pedindo água, mas na verdade eu estou querendo te dar água. Você não está sabendo, eu estou querendo fazer uma troca com você. Você vai me dar uma água perecível e eu vou plantar em você um rio de água viva. Aleluia. Porque de mim sai água eterna, enquanto de você sai água material, água temporária. A sede minha pode continuar, daqui a pouco eu vou descer novamente. Mas aquilo que a água que eu tenho para te dar vai fazer com que de você jorre uma água viva. E a Bíblia, quando fala de água viva ou água da vida, fala de uma fonte que jorra o tempo todo sem parar. Até o ponto que essa mulher fala assim: por favor, me dá a água, porque eu preciso beber. Aleluia. E Jesus Cristo ministra a vida daquela mulher, e ela sai daquele lugar para cumprir o seu propósito no seu lugar e na sua cidade. Falando essas coisas, nós precisamos dizer que Jesus estava no encontro totalmente improvável. Eu não tenho dúvidas de que hoje Deus te trouxe aqui
para ter um encontro com você. Eu não sei você, mas o meu coração está muito desejoso daquilo que Ele ainda vai fazer. Jesus Cristo começa a caminhar. Ele tira um tempo na sua agenda, na agenda onde Ele veio para servir os judeus. Ele passa por um lugar que Ele não poderia ou não precisaria passar. Ele para um pouco do seu tempo. E o texto no versículo 4 que nós lemos diz que era necessário que Ele passasse por Samaria, ou Ele tinha que passar ali. Por que era necessário? Por que Ele tinha que passar ali? Porque existia uma vida que precisava ser mudada. E que a mudança dessa vida dependia de uma palavra que saía da boca dele. Presta atenção. Jesus deixa bem claro que a necessidade dele passar por Samaria não era apenas geográfica. Não era porque o caminho era menor. Mas a necessidade que ele passasse por ali era extremamente proposital. E Ele usa da sua humanidade, da sede que Ele estava, do cansaço que Ele tinha, para que Ele tocasse uma mulher, para que Ele transformasse a necessidade que essa mulher tinha no propósito que ela tinha, para que Ele transformasse a necessidade que ela tinha para fazer com que o propósito dela fosse ativado. Com poucas palavras, era necessário, é uma palavra que fala de urgência. Era necessário, fala de uma palavra que trata de urgência e mostra que Jesus Cristo tinha algo extremamente importante para fazer naquele caminho. Essa palavra era necessária, estava ligada a uma vida. Era necessário, estava ligado a um propósito. Era necessário, estava ligado com a salvação de uma cidade. Vocês têm noção de que é isso? A palavra era necessário, estava ligado à ativação ministerial de uma mulher. Era necessário, estava ligado ao preenchimento de um vazio de uma mulher que ninguém dava nada por ela, que nenhum homem conseguia encher ou preencher o vazio que existia dentro dela. Nada e nem ninguém preenchia o vazio daquela mulher. Mas Jesus Cristo disse: é necessário que eu passe por lá, porque eu preciso preencher o vazio de alguém. Era necessário, falava da transformação de uma frustração em combustível para cumprimento de um propósito. Jesus disse: era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade chamada Samaria, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, e tinha dado a seu filho José, e ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Isso era quase a hora sexta, ou seja, meio-dia. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E Jesus disse: dá-me de beber. Jesus Cristo estava cansado. E ele aproveita esse tempo que ele estava cansado, procurando descanso, procurando refrigério ao meio-dia, aonde o sol mais queima a nossa pele, mais nos cansa, mais nos deixa exausto. Interessante que Jesus estava cansado, mas mesmo cansado, aquilo que saiu dele deu descanso para uma pessoa. Presta muita atenção. Por mais que você esteja cansado da caminhada, por mais que você esteja cansado, exausto por qualquer motivo, dentro de você existe uma semente da eternidade. Amém. Que você pode liberar para abençoar alguém. Amém. Aleluia. Ah, irmãos, quantas vezes nós passamos por alguns lugares e nós calamos a nossa boca,
pensando que nós não temos nada para dar. Quando alguém chega perto de você e começa a falar da vida dele, por favor, pare. O que essa pessoa precisa é apenas que você escute a ela. Mais nada. Eu sei que para quem é mais sanguíneo é difícil escutar. Você quer conversar, você quer falar também. Mas preste atenção, escute. Escute. E quando ela terminar de falar, você coloca a mão no ombro dela e fala com ela: eu entendo o que você está passando. E existe alguém que pode te ajudar. Vamos orar? Vamos conversar com ele? Porque ele pode mudar a sua história daqui para frente. Aleluia. Nada mais. Talvez você ache que você precisa de conhecer toda a Bíblia, você precisa de estudar, você precisa de fazer isso, fazer. Não. Você precisa de escutar. Você precisa de falar com ele: eu posso orar por você? Ele não precisa mais nada do que isso. Sabe, Jesus Cristo chegou perto dessa mulher e falou: você me dá um pouco de água? Preste atenção. Sempre que Jesus pede qualquer coisa para nós, Ele está querendo trocar o que nós temos de terreno e entregar o que Ele tem de eterno. Aleluia. Sempre que Jesus te pedir alguma coisa, se agradeça a Ele e fale assim: muito obrigado, porque o Senhor me pediu algo. E esse algo que eu posso te dar, Deus, é terreno, mas uma certeza eu tenho: o que o Senhor tem para mim é eterno. E o eterno vale muito mais do que aquilo que é terreno. Amém. Preste atenção. A agenda de Jesus Cristo aqui não estava no campo de urgência, de alguém que não para, de alguém que não ouve. Muito pelo contrário, a agenda de Jesus naquele momento estava disponível para abençoar uma vida e falar com essa mulher para que ela pudesse descansar nele. Porque ele mesmo disse, quando ela disse: eu sei que vai vir alguém, vai vir um profeta chamado Messias para salvar o povo, para trazer uma palavra, para trazer um refrigério. Ele fala assim: está aqui. Eu sou esse a quem você procura. Aleluia. Sabe, Jesus Cristo aqui ele não estava preocupado com religião, até mesmo porque o cristianismo foi fundado depois da morte dele. Então Jesus Cristo não veio para isso. Ele veio para dar descanso. Amém. Ele veio para mudar uma história. Amém. Ele veio para ativar uma vida ministerial. Ele veio para falar com alguém algo que ela precisava escutar naquele momento. E preste atenção, Jesus sempre tem a palavra que nós precisamos. Para os fariseus a palavra dele era de confronto. Ele chutava na canela, ele falava a verdade. O dia que ele descobriu que os homens estavam fazendo da casa de Deus comércio, e fazer da casa de Deus comércio não tem a ver com vender. Aqueles cordeiros ou aqueles animais que eram vendidos na porta do templo eram vendidos várias vezes, porque ia para a mão do sacerdote, o sacerdote devolvia ele e vendia para a mão do cambista vendia de novo. Então o cordeiro que era para ser vendido uma vez, ele vendia 20 vezes. Esse era o comércio que Jesus foi bater neles. Então Jesus sempre tem uma palavra. Ele sempre tem uma palavra que vem ao encontro daquilo que nós precisamos. E se você precisar de uma palavra de exortação, Jesus vai ter. Se você precisar de uma palavra de consolo, Ele terá. Se você precisa de uma palavra de ativação, Ele também tem. Aleluia. É nele que nós temos tudo aquilo que precisamos. Irmão, a necessidade de Jesus Cristo aqui estava relacionado à missão de uma mulher. A necessidade de Cristo nesse momento estava ligada à missão de uma mulher, aonde o reino de Deus e o plano divino foi estabelecido na vida dela e da vida dela para a eternidade.
O pedido de Jesus foi um pedido normal. Parecia algo muito natural. Todo homem tem sede. Todo homem tem necessidade de saciar o seu corpo. Eu, por exemplo, às vezes eu bebo pouca água e a minha cabeça começa a doer. Eu lembro que a minha cabeça doeu porque eu não bebi água. E eu preciso ir lá pegar 1 litro de água e beber. 1 litro de água, eu estou 1 hora, bebo mais 1 litro e aí vai. Nosso corpo tem necessidade de água. E Jesus pega aquilo que é natural, aquilo que aquela mulher estava tirando, e ele pede ela: dá-me de beber. A Bíblia diz que os seus discípulos tinham ido à cidade buscar comida. E alguns fatos me chamam a atenção. Um deles é que Jesus Cristo iria passar e parar junto a um lugar que ele normalmente não pararia. Outra coisa que me chama a atenção é que ele conversa com uma mulher. Naquele tempo, homens não conversavam normalmente com mulheres. E mesmo assim, Jesus não se preocupou com a sua reputação, porque ele tinha algo a fazer ali. Você pensa se Jesus Cristo pensasse assim: e se alguém passar aqui e me ver conversando com essa mulher, essa pessoa vai pensar o que de mim? Eu, um homem judeu, num ambiente que não é meu, eu conversando com uma mulher que eu não conheço. Mas preste atenção, Jesus Cristo não preocupou com a reputação dele, porque ele tinha em sua mente a necessidade de abençoar alguém. E nós, como seres humanos, precisamos entender que abençoar alguém, dar uma palavra para alguém, é muito mais importante do que talvez a reputação que nós temos. Quantas vezes eu deixei de conversar com alguém preocupado com o que as pessoas iam falar? Porque aonde eu morava era uma cidade pequena, minha família extremamente conhecida, e eu falava: eu não posso pregar para essa pessoa, porque eu vou falar para essa pessoa de Jesus, alguém passa aqui e fala assim: o Juninho, filho do pastor, está lá conversando com o usuário de droga. O Juninho, filho do pastor, está conversando com uma mulher prostituta. O Juninho, filho do pastor, está conversando com a fulana de tal. Vocês estão entendendo? Amém. Jesus Cristo se preocupou com o coração. Amém. E aqui nós vemos a graça de Cristo convergindo a favor de uma mulher. Assim como a graça dele sempre converge a favor da nossa vida. Tudo que ele tem para nós, tudo que ele nos faz, tudo que ele nos pede, o ambiente que ele nos pede para caminhar, é para que nós venhamos entender que nós temos algo para fazer nele. E esse algo que nós temos para fazer nele depende de uma ativação do Espírito Santo em nossa vida. Você precisa prestar atenção nas coisas que estão ao seu redor, por onde você passa, com as pessoas que você conversa, com as pessoas que te procuram, porque nada da nossa vida é natural. Tudo na vida de um homem, de uma mulher de Deus é proposital. Tudo na vida de um homem e de uma mulher de Deus que tem algo dentro de si para liberar, não é por acaso. E aí você fala assim: cara, eu estava trabalhando normal no meu dia, e de repente veio alguém. Esse de repente que acontece é para que você entregue algo eterno para alguém que tem apenas o natural para entregar. Você precisa entender isso. Jesus está em nosso caminho, sempre. Sempre. Ele está vendo o nosso cansaço. Ele está vendo o nosso cansaço. E Ele tem uma água para nos dar. O amor dele
está ao nosso favor. Aquilo que Ele nos pede, na verdade, Ele não quer aquilo que nós temos, até mesmo porque Ele não precisa, mas é porque Ele quer fazer uma troca. Ele quer pedir aquilo de melhor que você tem, ou naquele momento que você tem de mais precioso, para que Ele te entregue também algo que é extremamente precioso. E versículo 8 continua: porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, me pede de beber, a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Versículo 10: Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, que é quem te diz, dá-me de beber, tu pedirias, e Ele lhe daria água. Disse a mulher: Senhor, tu não tens como tirar água, o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele, próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água, salte para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirar. Aleluia. Ela pensou que a água que Jesus tinha para dar. Olha a mentalidade dessa mulher carnal. A mentalidade humana dessa mulher nunca pensaria que o que Jesus Cristo tinha para entregar a ela era algo profético. Ela nunca pensaria que o que Cristo tinha para plantar no coração dela era algo eterno. Ela nunca pensou que o que Jesus Cristo tinha para entregar para ela era algo que preencheria a sua alma por toda a sua vida. Ela nunca pensou isso. Ah, Jesus. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando Ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Jesus aqui começa a tocar naquela mulher, nas áreas que ela mais tinha dor. Essa mulher tinha graves problemas terrenos. Ela tinha graves problemas na sua alma. Problemas esses que seriam solucionados com poucas palavras. Problemas esses que seriam solucionados com coisas extremamente simples. Essa mulher tinha um problema social. Ela tinha problema que ela não poderia caminhar com algumas pessoas. Ela não poderia estar em certos ambientes. Por isso que ela vai naquele poço ao meio-dia. Porque meio-dia é um horário que quase ninguém iria naquele poço. Preste atenção. O maior problema daquela mulher não era nem as pessoas que estavam ao redor dela, era ela mesma. Você sabia que o maior problema que nós vivemos socialmente não está nas pessoas que estão ao nosso redor? Muito pelo contrário, está dentro de nós. Porque quantos de nós somos extremamente tímidos? Você tem dificuldade para conversar com alguém. E aí quando você chega num ambiente, é você mesmo que se fecha. Não é isso que acontece? Quando chega em um ambiente que você conhece todo mundo, você chega, de boa. Chega, conversa com todo mundo, mas uma pessoa extremamente tímida, ela tem dificuldade de estar junto, de chegar perto de alguém. Por incrível que pareça, acredite você ou não, eu sou extremamente tímido.
Eu tenho muita dificuldade de chegar para alguém e conversar com quem eu não conheço. E às vezes essa timidez minha, ela é burlada por algumas maneiras. E eu tenho algumas maneiras de chegar perto de alguém. Mas eu sou extremamente tímido. E eu trabalhei essa timidez minha durante muitos anos. E essa timidez era um problema social que eu tinha. E que foi resolvido. Essa mulher também tinha problemas sociais. Problemas esses que não deixavam ela manifestar o reino de Deus por onde ela passava. Você já pensou nisso? Que os problemas sociais que você tem podem te atrapalhar de levar o nome de Deus a algum ambiente? Aquela mulher tinha um problema de cansaço profissional. Porque ela vira para Jesus e fala assim: pelo amor de Deus, me dá essa água logo. Porque se me dando essa água, eu não preciso sair de lá e vir no poço. Presta atenção. O cansaço nosso do dia a dia, o cansaço normal nosso do dia a dia, ele existe porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Você sabe por quê? Se você estiver cumprindo a vontade de Deus, 6 horas, 8 horas de sono vai resolver o problema do seu cansaço. Todo mundo dorme 8 horas por noite e levanta descansado, correto? Assim é a regra. Pode ser que não seja, mas durante muitos anos, por causa de não fazer, não cumprir o meu chamado, não cumprir a minha vocação em Deus, eu dormia e levantava cansado, trabalhava cansado, fazia tudo cansado, dormia cansado ou não dormia direito, porque se eu estiver cansado, eu tenho dificuldade para dormir. E aí no outro dia eu levantava como? Mais cansado ainda. E quando o cansaço ia acumulando, eu passava mal, ia para o médico. O médico fazia eu dormir alguns dias, voltava para casa, viver minha vida natural novamente. Porém, o dia que Cristo me tocou, nunca mais eu precisei ir por médico por causa daquele problema que eu tinha. Porque a maioria do nosso cansaço natural vem do porque nós não escutamos. E quando nós não escutamos a voz de Deus, nós caminhamos excessivamente em lugares errados. Jesus disse: é necessário passar por Samaria. Quando você escuta a voz de Deus, você caminha aquilo que Ele te mandou caminhar. E Jesus Cristo disse que o fardo dele é leve. Você não vai cansar. Ou se estiver cansado no fim do dia, uma noite de sono, Ele vai te entregar o sono reparador, aonde você vai dormir e levantar muito melhor. Aquela mulher tinha um outro problema terrível, que era o problema conjugal. Ela estava no seu 6º casamento e ainda não estava feliz. O amor que aquela mulher buscava, homem nenhum poderia preencher. O vazio que existia dentro dela, ninguém. A melhor amizade, o melhor esposo do mundo. Presta atenção, para quem tem um vazio na sua alma, nada e nem ninguém pode preencher. Existe um vazio dentro de nós que apenas o Espírito Santo de Deus pode preencher. Descanso não vai preencher. Você vai dormir e vai levantar cansado. O seu cônjuge não pode preencher. Vou fazer lazer, não vai preencher. Eu vou viajar, não vai preencher. Porque qualquer coisa que você faça, existe um lugar que você tem que voltar, que é para sua casa. E ali a rotina continua. Aquela mulher buscava preencher os seus vazios, o seu vazio em vários homens. E quando ela se dava conta de si, estava lá ela solteira novamente. Preste atenção.
a resposta de todos os nossos problemas, de todos os vazios que existem dentro de nós, que precisa ser preenchido, está no Espírito Santo de Deus. Tudo que nós precisamos, apenas Ele pode fazer. Toda vez que eu estou muito agitado, a minha esposa fala assim: você já orou? Você já leu a Bíblia? Você está precisando de ir para o canto adorar. Você já viu que você está agitado? Sabe, apenas o Espírito Santo de Deus pode nos direcionar a escutar a voz da eternidade, para que nós venhamos viver completamente cheios e transbordantes do Espírito de Deus. Aquela mulher precisava de buscar água. Eu não sei se você sabe, mas água na Bíblia é a tipologia, a representação do Espírito Santo. Jesus Cristo disse para ela: eu tenho uma água, aleluia, que pode preencher você. Agora cuidado, que a hora que essa água te alcançar, você vai ter uma água viva. Você vai ter uma fonte, não no poço de Jacó ou em qualquer outro lugar, mas dentro de você. Amém. Fonte essa que vai jorrar água, que vai alcançar muitas pessoas. Sabe, Jesus Cristo sempre usa a nossa necessidade para apresentar o Espírito Santo dele a nós, para que ele possa promover o reino dele. A nossa necessidade é muito importante, para que através da nossa necessidade Jesus Cristo possa nos tocar, para que o Espírito Santo possa ser apresentado para nós. E a partir do momento que o Espírito Santo é apresentado e nós conhecemos o Espírito Santo e nós somos cheios dele, essa necessidade acaba. E a partir do momento que essa necessidade acabar, o reino dele será promovido através da nossa vida. Aleluia. A necessidade dessa mulher serviu para que o propósito de Deus através da vida dela fosse cumprido. Amém. Ela tinha um problema social. E quando ela saiu dali, ela foi contar para todo mundo que ela tinha encontrado o Messias. Aquela mulher que não se relacionava com ninguém, ela sai, larga o cântaro dela na beirada do poço. O serviço que ela tinha ido fazer, ela largou para trás. Presta atenção, a hora que o Espírito Santo de Deus te tocar, você vai largar a sua necessidade, porque a sua alma será cheia do Espírito dele, a ponto de você não se preocupar mais com a sua necessidade e apresentar o Espírito, o reino de Deus às pessoas que estão ao seu redor. Amém. O cansaço dela acabou. Porque a partir do momento que Cristo encheu o coração daquela mulher, ela nunca mais foi a mesma. O problema religioso que ela tinha, que ela pergunta para Jesus: a gente deve adorar no Monte Gerizim ou em Jerusalém? Porque vocês falam que é Jerusalém, mas o povo da minha cidade, o meu povo fala que é no Monte Gerizim. E aí, o que eu faço? Jesus fala para ela: não tem lugar mais. Esquece. A água vai jorrar dentro de você, e aonde você estiver, você vai prestar a Ele a verdadeira adoração. Aleluia! Irmão, religião nunca foi problema para Jesus, porque no momento que Ele entra na vida de alguém, o mais importante é apresentar Ele, e não apresentar aquilo que você talvez aprendeu. Jesus Cristo é mais importante do que aquilo que nós conhecemos. Jesus Cristo é mais importante do que aquilo que nós, os estigmas que nós carregamos da religião. Amém. Jesus Cristo é suficiente. Amém. Ela tinha um problema conjugal terrível, e quando ela saiu dali, ela não preocupou mais com isso. Amém. Eu tenho uma tia que ela é missionária. Ela já jubilou aqui de Vitória.
Essa mulher rodou o Brasil inteiro abrindo igrejas. E ela foi tão tocada por Jesus, ela teve problemas em 2 casamentos. Quando foi no 2º casamento, ela virou para Deus e falou assim: Deus, eu não quero mais casar. Eu entrego a minha vida só para o Senhor agora. A partir daquele momento, ela abandonou tudo que atrapalhava ela de servir a Deus. Começou a caminhar implantando igrejas. É incrível. Aquela mulher chegava numa cidade, com 3, 4 meses, ela estava lá com 30, 40 pessoas na igreja. Ela não conhecia ninguém, mas existia uma sede dela manifestar o Cristo que estava dentro dela. Amém. Irmãos, nós vivemos em dias onde pessoas necessitam de escutar alguma coisa. O mundo está com uma expectativa na igreja. Presta atenção, a igreja é a última instância. E quando eu falo igreja, é a igreja de Cristo na terra. É a última instância de busca de alguém que correu atrás de todos os recursos. Quantas pessoas nos procuram e falam assim: eu já corri atrás de tudo, eu já fui na justiça, já fui no hospital, já fui não sei o que, eu já fui ali, já fui ali. Ora por mim, pelo amor de Deus. Ou seja, ela fala: me dá água. Aleluia. Amém. Derrama um pouquinho dessa água sobre mim. Porque existe em mim uma sede da eternidade. Amém. Ai, irmãos, o mundo está com sede de algo eterno. Amém. Porque o mundo trabalha apenas naquilo que é temporário. Ele busca para si apenas aquilo que é temporário. Mas existe algo eterno plantado dentro de mim e de você, que pode abençoar uma cidade. E eu queria que você se colocasse de pé. Sabe, essa mulher levou o seu cântaro, o seu odre, o seu balde, o seu qualquer coisa, para buscar água. Ela queria encher de uma água que mataria a sua sede, que lavaria suas panelas, que fazia tudo na sua casa. Mas essa água uma hora acabava e no outro dia ela tinha que buscar novamente o quê? Água. Entenda, por mais que amanhã você volte do mesmo trabalho, você começa a se relacionar com as mesmas pessoas. Se o seu espírito estiver renovado, se o Espírito Santo de Deus soprar sobre você, você vai voltar para o mesmo lugar, diferente. Quando você volta para o mesmo lugar, diferente, as pessoas que estão ao redor, a primeira coisa que ela fala: o que houve com você? Seu sorriso não é mais o mesmo. O que está pegando? Conta para mim. Ou seja, me dá água. Amém. Sabe, esta noite eu quero dizer para você que não existe problema social, que não existe problema profissional, que não existe problema religioso, que não existe problema conjugal que possa atrapalhar a sua vida de fluir mais em Deus. Amém. Existe um Espírito, existe uma unção de Deus que pode vir sobre a sua vida nessa noite. E que essa unção fará de você uma nova pessoa e fará jorrar de você água viva, uma água eterna. Amém. As palavras que você falava sem vida, você pode falar a mesma palavra, agora ela vem com vida. Amém. Você sabe aquele texto que você já leu ele 400 vezes, e um dia de manhã você lê aquele texto, de repente Deus começa a ministrar no seu coração o mesmo texto que você leu a vida inteira. Assim vai acontecer com você, porque você é a carta viva. Amém. Você é a carta viva de Deus. Ai, feche os seus olhos, levante as suas mãos aos céus e diga a Ele: Senhor, Tu és tudo aquilo que a minha alma esperou, tudo aquilo que a minha alma ansiou durante tempo, e eu me entrego a Ti nessa noite. Eu quero que essa alma alcance a minha vida nessa noite.